Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa 22ª aula e hoje nós vamos continuar aí falando sobre a célula. Vamos lembrar um pouco, do que a gente já falou. A gente já falou que a célula, ela é o que forma todos os seres vivos, a parte ali menorzinha, a parte fundamental, a parte estrutural é essa célula, Ou seja, todos os seres vivos são formados por células. A gente falou que quem é formado por apenas uma célula, como as bactérias, por exemplo, a gente chama de organismos unicelulares, E quem tem várias células, como nós, todos os animais, as plantas e tudo mais, que tem mais de uma célula, a gente chama de organismos pluricelulares, que significa basicamente muitas células, beleza? Além disso, a gente falou também como a célula é formada. O que a gente falou lá? A gente falou que a maioria das células elas são formadas por três coisas principais, que são a membrana plasmática, que é a parte de fora da célula ali, como se fosse a pele da célula, digamos assim, que serve para dizer, o que pode entrar ou sair da célula. A gente passou dessa parte de fora, dessa membrana plasmática, a gente tem o citoplasma. Para que ele serve? Ele serve ali para preencher a célula. É uma substância gelatinosa que serve para encher a célula. É nele que, por exemplo, estão as organelas celulares, que, como a gente falou lá, é como se fossem as máquinas da fábrica chamada célula. Então, se a célula é uma fábrica, as organelas são as suas máquinas. Uma serve para nos dar energia, que é a mitocôndria. Outras servem para fazer o nosso corpo, para construir as proteínas e por aí vai. Então, tem várias aí, mas não é importante a gente estudar isso agora, que vocês vão estudar lá no primeiro ano do ensino médio. A última coisa que a gente falou é que, a terceira parte aí seria o núcleo. É nele onde fica ali armazenado o DNA. Então, o núcleo funciona como um centro de controle da nossa célula. Toda célula, ou quase toda célula, é formada basicamente por essas três coisas. Mas por que eu disse quase toda célula? Bom, tá óbvio, Nem todas as células elas são iguais. A gente já estudou isso também, que existem tipos de células diferentes, Por exemplo, as células do nosso sangue, os glóbulos vermelhos, eles não têm núcleo, certo? Então, você tem uma célula ali que vai ter a membrana plasmática, o citoplasma, mas não tem núcleo. Percebe essa diferença aí? Então, existem células que são diferentes, Isso ocorre facilmente aí. Mas, de forma geral, a gente fala, pode-se dizer, de dois tipos de células, beleza? As eucariontes e as chamadas procariontes. Esses dois tipos de célula, certo? Mas o que são esses dois tipos de célula? Bom, é isso que a gente vai estudar na aula de hoje, entender aí a diferença entre células eucariontes e células procariontes. Bom, então bora lá, Aquela célula que a gente já vem estudando, com três partes principais, ela é uma célula eucarionte. O que é ser uma célula eucarionte? Numa célula eucarionte, o que acontece? A gente tem o material genético, o DNA, preso ali dentro do núcleo. Isso é ser uma célula eucarionte. Então, as células que a gente tem nos animais são formadas basicamente por isso aí. A membrana plasmática, por fora. Depois a gente tem o citoplasma ali enchendo a célula. E no meio, uma bolinha, digamos assim, que é o nosso núcleo. Lá fica guardado o DNA. Essas são células eucariontes, certo? As células que formam aí todos os animais. Outro exemplo aí de célula eucarionte são as células das plantas. No caso das plantas, as células, além de terem membrana plasmática, citoplasma e núcleo, elas têm duas outras coisas que não tem nos animais. No caso da planta, além da membrana plasmática, que seria ali a pele da célula, digamos assim, elas têm, no caso, uma outra proteção, chamada de parede celular. Bom, o que é, e para que serve essa parede celular? Essa parede celular é uma parte ali por fora, quase como se fosse um escudo das células das plantas. Vamos pensar o seguinte:
Se eu e você vimos uma coisa ali, vimos um predador, né? Vamos pensar assim, um animal ali, algo que fosse nos devorar, ou nos matar pelo menos, a gente pode correr, a gente pode atacar, mas as plantas elas não podem fazer isso, as plantas não se mexem, né? Elas passam o tempo todo lá parada, então elas criaram uma forma de proteção, porque precisa, né? Elas estão lá paradas, não tem como se defender. Então essa parede celular nada mais é do que uma proteção. Então imagine no caso da planta, que é o seguinte, além da membrana plasmática, por fora aqui elas têm tipo um escudo, que é essa parede celular, beleza? Aí vocês podem não ter sentido, né? Mas lembra quando a gente mostrou lá a imagem, tem até no livro de vocês, ó, essa imagem aqui, que a gente vê que são vários buraquinhos ali, né? Que foi assim que foram descobertas as células, o cara olhando essa madeira, né? Mas isso aí nada mais são do que as paredes celulares, ó, elas são fortes. Quando a gente pega um pedaço de madeira, o pedaço de madeira nada mais é do que todas as paredes celulares ali. Tudo que tinha dentro da célula, né? Desde a membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo, tudo já morreu, já se foi. Só que a parede celular ela é resistente. Não é à toa que a gente usa madeira por ser resistente. A gente constrói móveis, a gente faz várias coisas com madeira. Tá vendo aí para que serve, né? Essa parede celular deixa a planta ali rígida, deixa a planta resistente aos predadores, ao tempo e tudo mais. Outra coisa que só tem aí nas células das plantas, né? São os vacúolos de suco celular. O que é isso? Dentro das células das plantas, vamos lá. As células animais têm 3 partes principais. A célula das plantas a gente já viu que tem 4, né? Mas tem uma quinta, que é o vacúolo do suco celular. Ele nada mais é do que um espaço ali, uma bolsa dentro da célula, digamos assim, onde fica guardada ali proteínas, sais minerais, onde fica guardado água, certo? É para isso que ele serve, né? Pensa o seguinte, a gente tá com sede e vai ali e bebe água, a gente tá com fome, vai lá, come alguma coisa. As plantas não. Elas não têm como sair também para ir atrás de alimento ou de água. Então, elas armazenam água, né, sais minerais, proteínas, açúcares, dentro desses vacúolos de suco celular para usar em momentos que não tenha, digamos assim, né? Então, todas as células das plantas têm também essa parte aí. E tem mais uma coisa nas células das plantas que são os cloroplastos. Esses cloroplastos nada mais são do que o lugar ali, que a parte da célula que vai fazer a fotossíntese. Mas disso a gente só vai falar em outra aula, beleza? Mas vamos lá. Voltando aqui para a gente entender tudo. A gente tem as células eucariontes, ou seja, uma célula onde o material genético, o DNA, está preso ali em um núcleo, né? Está separado do citoplasma. Vamos dizer de outra forma. Uma célula eucarionte, a gente tem uma membrana plasmática, a gente tem todo o citoplasma e no meio a gente tem um núcleo onde está armazenado o DNA. Uma célula animal, ela é eucarionte, né? Ela é dessa forma, a maioria delas são exatamente do jeito que eu falei, além de ter as organelas, claro. E as células das plantas também são eucariontes. Veja, a célula da planta tem também a membrana plasmática, tem o citoplasma e no meio o núcleo guardando o DNA. Além disso, na célula das plantas a gente também tem a parede celular, que eu já disse que é como se fosse um escudo por fora, né? É a casca da célula, digamos assim. Tem o vacúolo de suco celular, que é onde ela armazena ali água, proteínas, açúcares e tudo mais. E tem também os cloroplastos, né? Que é as organelas responsáveis por fazer a fotossíntese. Então, a gente viu aí 2 tipos de células eucariontes, as dos animais e as das plantas, né? São um pouco diferentes entre elas. Mas muito mais diferentes são as células chamadas procariontes. Por que elas são tão diferentes? Uma célula procarionte é o que a gente tem, por exemplo, nas bactérias. As bactérias são ali feitas por uma célula procarionte. Vamos lembrar, as bactérias são unicelulares, só tem uma célula.
e essa célula é procarionte. Mas o que tem aí de diferente? No caso das células procariontes, o material genético ele não está dentro do núcleo, como a gente tem nas células eucariontes, das plantas, dos animais. No caso das bactérias, que são procariontes, o material genético ele está ali solto dentro do citoplasma, certo? Então, no caso das bactérias, que são procariontes, o material genético delas, o DNA delas, né, digamos assim, está misturado ali no citoplasma, certo? Então, no caso das células procariontes, o material genético ele não está separado em um núcleo, ele está misturado no meio do citoplasma. Uma outra coisa que também as bactérias têm são a parede celular, só que ela é bem diferente da parede celular, né, das plantas, né? A gente não vai ter uma madeira de bactéria, não tem como. As bactérias têm sim parede celular, que é essa proteção maior por fora. Dentro dessa proteção vai ter a membrana plasmática e dentro o citoplasma. No caso das bactérias é onde vai estar ali misturado o DNA, já que elas não têm núcleo, porque são procariontes. Aí vocês podem perguntar assim, mas Felipe, você não disse que no caso dos nossos glóbulos vermelhos, as células do nosso sangue, eles não têm núcleo? Então quer dizer que eles são procariontes? Não, essa é uma curiosidade aí. As células do nosso sangue não têm DNA, certo? Elas têm ali a membrana plasmática, tem o citoplasma, mas não tem DNA. Por isso elas continuam sendo eucariontes, porque no caso das células procariontes, o material genético está misturado aí nesse citoplasma, beleza? Então a forma aí simples de a gente lembrar, os animais e as plantas são eucariontes. Neles, o DNA está separado do citoplasma por causa do núcleo. Já as bactérias, elas são procariontes, porque o material genético delas, o DNA, está misturado ali no citoplasma, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? A aula pode ter sido um pouco maior do que as últimas semanas, mas veja que ela é bem simples, né? Aí a gente tem as células eucariontes, que é onde a gente tem ali o material genético, o DNA, separado do citoplasma, e a gente tem as células procariontes, onde a gente tem o material genético ali misturado no citoplasma. Beleza? Qualquer dúvida já sabe, pergunta lá no grupo e até a próxima aula.